Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem contigo? Espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e vamos lá? Mais uma EBD em Foco. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos para mais uma lição. A nossa revista já está partindo para o final, né? Vamos para a lição de número 9 e hoje nós vamos falar de um tema para lá de importante, né? O tesouro no céu, a candeia dos olhos e a busca do reino de Deus. Então, lição de número 9, vamos avançando aqui nessa revista que fala sobre o Sermão da Montanha. Obviamente que o Sermão da Montanha não tem como ser esgotado em 13 temas, né, em 13 assuntos, em 13 domingos. Obviamente que a gente precisaria aí, quem sabe, de 4 trimestres, quem sabe, para esgotar os temas aqui do Sermão da Montanha. Mas na medida do possível, dentro dos assuntos que o autor aqui nos trouxe, a gente está aqui se debruçando para aprender aqui a palavra de Deus, tá? O nosso texto de referência para essa lição está em Mateus capítulo 6, verso 19 ao 23. Já na leitura aí do texto, a gente já vai fazendo aí a interpretação e destacando as palavras principais. Verso 19, não ajunteis tesouros na terra. Então eu quero que você observe aí a expressão na terra, porque aí depois o próprio texto vai fazer a comparação no céu. Então não ajunteis tesouros na terra. O que acontece com os tesouros na terra? Também sublinhei, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, ou seja, todo tesouro na terra, ele é corroído pela traça e pela ferrugem, ele é consumido por esses elementos, e ele também, além de ser consumido pela traça e pela ferrugem, também os tesouros da terra, eles são roubados, eles são furtáveis, tá bom? Então o que a gente precisa frisar é isso aí nesse versículo 19. Versículo 20, mas ajuntai tesouros no céu. Então o verdadeiro tesouro nosso não deve ser o tesouro da terra, porque ele é consumível, ele é roubável, ele é furtável. Mas o nosso tesouro tem que ser juntado no céu. E aí onde ele vai dizer que tem tanto a traça nem ferrugem consome, e os ladrões não minam e também não podem roubar. Verso 21, por que a gente tem que ter esse cuidado de juntar tesouro no céu e não na terra? Por quê? Porque onde estiver, verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso é normal, a gente colocar o nosso coração naquilo que a gente valoriza. Então, se a gente está colocando o coração nas coisas humanas, terrenas, a gente vai valorizar aquilo. E isso vai causar frustração, porque a ferrugem vai consumir, a traça vai consumir e o ladrão vai roubar. Por isso que o nosso tesouro, quando é no céu, a gente garante que ninguém vai tocar nele, porque o nosso coração vai estar garantido também de não se frustrar com as perdas desta vida. Versículo 22, a candeia do corpo, ou a luz do corpo, são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Na versão linguagem de hoje, a expressão é mais ou menos que, em vez de usar a candeia do corpo, ela usa a expressão a luz que ilumina o corpo. Tá? Então, é a luz que vai dar luminosidade, que vai trazer claridade ao corpo. É a candeia, né? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o ponto de partida de uma luz boa é os olhos bons. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que em ti há trevas, são trevas, quão grandes trevas serão. Progredindo aqui agora para entrar já na nossa introdução, Jesus nos alerta sobre o valor das coisas espirituais em comparação com as coisas materiais. Então aqui nós vamos falar um pouquinho, fazendo essa comparação, né? Que o seu enfoque está na durabilidade e valor daquilo que estamos juntando em nossa vida.
Então, por isso que a gente não pode colocar o nosso coração nos tesouros desta terra. Porque os tesouros dessa terra, por mais que a gente consiga somar uma grande quantidade deles, eles vão com o tempo perecer, eles vão com o tempo se acabar. Mas os tesouros que a gente juntar no céu, a gente pode colocar o nosso coração nesses tesouros, porque eles vão estar garantidos com o nosso Senhor. O tópico de número 1 diz o tesouro no céu. Essa passagem nos ensina a colocar nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas ou, entre aspas, aí, entre parênteses, coisas materiais. Como em todo sermão, a cerne da questão é o coração. O problema aqui está, na lição toda, é no coração. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Nos tesouros da terra ou nos tesouros do céu? A gente vai colocar o coração em alguma coisa. É natural que a gente coloque o coração, aplique o coração em alguma coisa. Mas aí a lição vai nos ensinar que nós temos que colocar o nosso coração no tesouro celestial. 1.1, evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. O conteúdo das palavras de Jesus não visa atingir diretamente a pobreza ou a riqueza. Quando fala em acumular tesouros no céu, Jesus fala de não ter como objetivo acumular riquezas terrenas que perecem. Então a gente pode ter riquezas? Pode. A gente pode ser rico? Pode. O problema não está na riqueza ou na pobreza. O problema está em colocar o coração naquilo, em fazer da vida esforço demasiado para juntar tesouros aqui em detrimento dos tesouros espirituais. Ou a gente vai fazer uma coisa ou a gente vai fazer outra. Não tem como a gente fazer os dois, colocar o coração em duas coisas ao mesmo tempo. Aí a gente vai trabalhar essa dualidade aqui, né? Tanto a questão dos olhos, se a gente foca numa coisa boa, obviamente a gente desfoca da coisa má. Mas se a gente foca na coisa má, a gente vai desfocar da coisa boa. Então, se a gente coloca o nosso coração no tesouro da terra, a gente tirou do tesouro celestial. Então, por isso que o problema não está na riqueza ou na pobreza. O problema está onde a gente vai colocar o nosso coração. Continuando aí, sua instrução é para que não venhamos cometer o absurdo de dedicar uma vida inteira por algo que é perecível. Meu Deus, como isso é complicado, né? Porque a gente é muito tentado a correr atrás, né, do dinheiro. Igual essa imagem aí, essa figura, né? O homem vai gastar toda a sua juventude. Na primeira cena lá em cima, ele está bem novo ainda, né? E aí na segunda imagem ele já está um pouco mais, com um pouco de dinheiro na mão, mas aparentemente a idade já está passando para ele. E na terceira imagem ele chegou no fim da vida, já está com a vida gasta, muito dinheiro na mão, mas a vida toda foi dedicada só a correr atrás disso, né? Isso é complicado porque nós somos tentados a fazer isso o tempo todo. E se a gente vai fazer isso, a gente vai ter que fazer com o coração lá dentro, e aí é onde mora o grande problema. Assim eram os fariseus, eles usavam a religião para ganhar dinheiro. Seus corações estavam totalmente apartados de Deus. Tudo o que eles faziam eram para atrair as pessoas, era para atrair aplausos para si, era para ganhar aplausos para si, porque o coração dele estava nas riquezas terrenas, nas riquezas, nas glórias humanas. No Oriente, parte da riqueza de qualquer homem consistia em roupas custosas e luxuosas. Porém, estando guardadas, as traças vinham e destruíam toda a sua beleza e valor, né? Praticamente a gente convive com essas traças ainda hoje, esses bichos aí que a gente vê basicamente rodando, assim, fica preso no teto de algumas casas, né, algumas paredes, e eles sobrevivem basicamente até que eles saiam desse casulo que eles criaram, até que eles se desprendam desse casulo, eles vão sobreviver basicamente corroendo ali roupas e fragmentos das coisas que são espalhadas aí pelo ar, né? Então que a gente possa tomar cuidado, porque se a gente colocar o nosso coração nessas coisas, a traça vai corroer e a gente vai se frustrar. E aqui para nós hoje,
a gente quase não tem muita percepção do que é isso, mas para eles lá, uma roupa era uma coisa de muito valor, de muita utilidade. A gente até trabalhou uma lição para trás, algumas lições para trás, sobre a capa, né? A questão da capa. Se alguém te demandar a tomar-te a capa, dê também a túnica, né? Era uma questão judicial, porque uma pessoa, quando tinha uma ação judicial com a outra, ela podia requerer a possibilidade de receber como penhora a capa de uma outra pessoa. Imagina, a pessoa penhorar uma capa, o tanto que isso era valoroso. E isso era tão valioso para eles que eles tinham a possibilidade e tinham o direito legal de ter que a pessoa que tomou aquela capa tinha que no final do dia devolver a capa para ela, porque era uma questão de sobrevivência do frio à noite. Então eu tomava a capa da pessoa, no final do dia eu tinha que devolver a capa para aquela pessoa, porque senão ela corria o risco de passar frio à noite. Tamanha era a valorização que eles davam às roupas. Então uma traça, destruir uma roupa como essa era uma coisa extremamente problemática ali para eles, né? Tesouros na terra não devem ser a cobiça do cristão, pois são destrutíveis, vulneráveis. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Tiago 5, verso 2. Não é errado possuir coisas, errado é permitir que as coisas nos possuam, né? Abrindo um parênteses aqui, uma história que aconteceu comigo, e aí a gente vê quando isso acontece na pele da gente. Hoje a gente vai, eu contando esse testemunho, você vai entender o que eles sentiam na época. Possivelmente quando uma traça pegava uma peça de roupa deles e corroía e tinham que jogar fora, ou perdia aquela peça porque o ladrão roubou, entrou na casa, quebrou a parede ali e roubou, ou então a ferrugem tomou de conta e ele perdeu aquele bem, perdeu aquela mercadoria, né? E aí, uma certa feita, nós saímos de casa, fomos fazer uns exames, eu e a minha família toda, e quando nós voltamos, a casa estava, eles tinham invadido a nossa casa, quebrado o cadeado, quebrado a porta, entraram na nossa casa. E ali, quando a gente entrou, é muito triste a cena, quando você vê ali, vários bens seus foram tomados e levados. Levaram televisão, levaram computador, levaram várias coisas, videogames, pegaram o que conseguiram, jogaram no carro e foram-se embora. Até hoje a gente não encontrou esses bens, né? Então, assim, a gente acaba se frustrando muito com aquilo, porque a gente lutou muito para conquistar, né? E acaba se frustrando muito. Mas há muitas pessoas que colocam tanto o coração nisso, que quando isso acontece, elas abandonam até Deus. Esse é que é o grande problema. Isso, a gente está suscetível a isso. Enquanto a gente tiver os bens nessa terra, eles são perecíveis, eles podem ser tomados de assalto, a gente pode perder até a própria saúde, a gente pode perder até a própria vida. Mas tudo isso não pode ser colocado no coração, nosso coração tem que estar no Senhor. Eles podem levar as nossas coisas, mas o nosso coração tem que estar no Senhor. Obviamente que a gente fica triste, que a gente fica pesaroso, trabalhamos, reconquistamos as coisas novamente, mas, novamente, não podemos colocar o coração nelas, porque isso, volta e meia, pode acontecer. Enquanto estivermos aqui, estamos suscetíveis a passar por essas coisas, tá? Tópico 1.2, evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. O termo ferrugem não é apenas para uma ação destruidora sobre os materiais, mas a deteriorização mais ampla, com plantações, vinhas e até dentes. Então, essa expressão que eles usam para ferrugem aqui na época, era uma expressão que denotava que as coisas elas eram perecíveis, né? Que existiam coisas que eram passíveis de serem destruídas com a ação do tempo. Elas eram consumidas tanto por pragas como pela ação da ferrugem, né? Até mesmo os dentes, eles podem ser, se a gente não tomar cuidado, eles podem ser corroídos e a gente perder os dentes, perder plantações e etc. E aí essa imagem que esse slide traz é a comparação de um Maserati, um carro bastante, na época, bastante poderoso, elogiável, e 30 anos depois o que ele é? É apenas uma sucata, né? A ferrugem tomou de conta, a ação do tempo tomou de conta. Então, muitas das vezes, esse veículo, vamos imaginar que
Muitas vezes ele foi motivo de briga, de contenda, de discórdias. A pessoa colocou tanto o coração nele que praticamente não saía com o veículo de casa, às vezes não dava carona para ninguém, às vezes menosprezava as pessoas por causa do carro, triscou no meu carro, ele arrumava briga. Tem gente que é desse jeito, triscou no carro dele, ele arruma briga, arranhou o carro dele, já é motivo para discórdia, para contenda. E aí o que é esse Maserati 30 anos depois? É apenas uma sucata, tá? Então a gente não pode depositar o nosso coração nessas coisas. Continuando aí, no Oriente, a riqueza de muitos homens consistia no grão de uma colheita abundante e que esses grãos eram armazenados. Então eu frisei essa palavra armazenar em enormes celeiros, onde ao entrar carunchos ou roedores se perdia o tesouro. E aí a recomendação é: não ajunteis tesouro aonde os ladrões podem minar, onde os carunchos podem destruir, onde os roedores podem consumir, né? Que o nosso coração esteja no Senhor, o nosso Deus. Então eles tinham o costume de armazenar. A gente até vê em filmes de época, esses filmes mais antigos, que mostram como era a sociedade rural. Ainda há em muitos filmes essa presença desses depósitos, desses celeiros, onde eram armazenados alimentos ali, né? Então tudo que a pessoa produziu durante meses, tudo que ela colheu, tudo que ela tem para a sobrevivência dela, está lá dentro daquele celeiro. Então imagina o fogo tomar de conta, imagina uma praga ali entrar e tomar de conta daquela alimentação. A pessoa perdeu toda a sua sobrevivência. Então por isso que não pode ser depositado a sua confiança e o seu coração nessas coisas. Continuando aqui, Jesus nos convida a encontrar deleite naquilo que o tempo e sua capacidade de erosão são totalmente impotentes. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Continuando para o tópico de número 1.3, evitar acumular onde ladrões minam e roubam. Na Palestina, a maioria das casas era feita de barro ou tijolo cru, e os ladrões podiam entrar, fazendo um buraco na parede, e ao entrar roubavam tudo o que podiam carregar. Ninguém estava seguro, não podiam conservar seus tesouros. Imagina que situação, né? Hoje a gente ainda tem como colocar câmeras, a gente ainda tem como colocar cadeados, a gente ainda tem como contratar empresas de segurança, de vigilância. E aí a gente consegue juntar, às vezes até no banco, coloca no banco. A gente já viu muitos casos de homens multibilionários que por causa da quebra da bolsa, eles perderam tudo o que tinham. Quem já não leu sobre a Grande Depressão Americana de 1929, onde a bolsa quebrou tudo, e ela foi arrebentando com as finanças de muitas pessoas que guardavam seus dinheiros nos bancos, né? A gente já passou por crises muito grandes aqui no Brasil. Quem viveu nessa época ali daquele problema com o Collor, onde as poupanças foram confiscadas. Então a gente ainda hoje corre o risco. Meu dinheiro está no banco, está seguro. Não. Muita gente tem acionistas de empresas que perdem uma parte grande do seu capital quando a bolsa de valor cai. Ele ganha quando ela sobe, ele perde, ele ganha. E o coração dele, se tiver lá, meu Deus do céu, essas pessoas não devem nem dormir à noite de tão preocupadas. O cara passa de bilionário a uma pessoa sem recurso nenhum de um dia para a noite, dependendo da queda ou da falência de uma empresa. Então tudo isso é preocupante para o homem que coloca o seu coração nessas coisas. E na época, na Palestina, era muito mais vulnerável ainda, porque o recurso que eles tinham não tinha como colocar em bancos, né? Então estava tudo ao alcance da mão. Imagina, todos os meus recursos estão aqui, ao alcance da minha mão. E eu coloco aqui num canto, e aí a pessoa entrou, quebrou a parede, com um chute só, ela quebra a parede, pega meus recursos e leva embora. Ai, meu Deus do céu. Imagina a pessoa colocar o coração num trem desse, ele vai, obviamente, vai se decepcionar com a fé. E aí a gente tem visto muita gente que colocou o coração nos bens materiais e porque veio a ação do tempo, dos ladrões ou da vida, são problemáticas da vida e a pessoa perdeu ali um ente querido
perdeu um bem, perdeu uma casa, perdeu alguma coisa, um emprego, e muitas pessoas abandonam a fé. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado aonde está o nosso coração, tá? Continuando aqui, Jesus aponta um lugar seguro, onde devemos computar o saldo de nossas vidas. Acumular tesouros no céu é acumular boas obras diante de Deus, servindo a Ele com integridade e amando ao próximo como a nós mesmos. Então, juntar tesouros no céu é fazer boas obras. Toda vez que a gente usa os tesouros humanos, terrenos, a gente não colocou o coração neles. Então, a gente usou o tesouro humano e terreno para abençoar alguém, a gente está juntando tesouros no céu. A gente está granjeando riquezas eternas, riquezas espirituais, quando a gente abre mão de recursos aqui dessa vida para abençoar outras pessoas. A gente utiliza-se o que a gente tem para abençoar a vida das pessoas. A história de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que é a história do bom samaritano, ela apresenta um homem que era o bom samaritano, que era o samaritano, que ele pega ali, aborda aquele homem semi-morto, o homem estava ferido, espancado, jogado na estrada, e o que ele fez? Ele usou o vinho, usou o azeite que ele tinha, usou a sua cavalgadura, usou os seus denários que ele tinha, levou o homem, usou o seu tempo, seus recursos, levou o homem para a hospedaria. Na hospedaria ele diz, o que lhe gastar mais, eu vou ressarcir vocês quando eu voltar. Então tudo que aquele homem tinha disponível financeiramente, de tempo também, de recursos também, da habilidade dele de curar, porque ele estava manipulando vinho e óleo ali no homem, azeite, para tratar as feridas, que era a maneira da medicina na época, tratar as feridas com o que eles tinham. Então tudo que ele tinha na mão para abençoar aquele homem, ele usou. E com certeza esse homem desfez de alguma porção dos tesouros dele daqui da terra. O vinho, o óleo eram elementos caros, alguns denários. Depois ele voltou lá na hospedaria e ressarciu o que o homem gastou lá na hospedaria, mais alguns denários. Então todo esse tesouro foi convertido em tesouros no céu. Essa é a grande questão na vida cristã. Deus vai nos abençoar, mas não é para a gente estocar. Deus vai nos abençoar para a gente repartir. Então a grande ideia da fé cristã é repartir. A gente não ganha para juntar em celeiros, a gente ganha para repartir com aquele que não tem. E aí a gente vai estar santificando o nome do Senhor. Tópico de número 2, vamos caminhando a candeia dos olhos. O discurso segue e agora Jesus fala acerca da visão, da capacidade de discernir o que é de valor eterno do que não tem valor e é temporal. A visão determina a direção e a qualidade de uma vida. 2.1, o olho bom. Aqui Jesus utiliza o olho em um sentido metafórico. Eu destaquei essa palavra metafórico aí, porque ele vai usar apenas como sentido, não um sentido real do olho, mas um sentido subjetivo, distinto, referindo-se a uma lâmpada que ilumina a vida interior de uma pessoa. Então, o nosso olho, quando ele é bom, ele é como uma lâmpada que traz luz para todo o corpo. Então, por isso que o nosso olho precisa ser bom, porque se ele for bom, ele vai trazer, vai projetar luz para o nosso interior. Mas e se o olho for mau? 2.2. Da mesma forma que o bom olhar conduz ao tesouro divino, o mau olhar pode fazer com que as trevas predominem sobre nossas vidas. Mateus 6:23, abre aspas, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes tais trevas serão. Então, o problema aqui é o foco que a gente dá. Se o olho for bom, ele traz luz, ele traz, ilumina o homem interior. Se o olho for mau, ele traz trevas. E aí as trevas grandiosas serão, elas vão se espalhar
dentro do homem. Então a perspectiva está em aquilo que a gente foca. 2.3, os donos do coração. As ideias de 2 tesouros e de 2 olhos nos preparam para o clímax da escolha entre 2 mestres. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus nos chama para uma entrega total, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O materialismo pode escravizar nossa vontade. Não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou Jesus Cristo é nosso Senhor, ou o dinheiro. Então o problema do olho e o problema do tesouro está no foco. Se a gente focar o nosso olho, se a gente colocar o coração no tesouro terreno, se o nosso olho for ruim, a gente possivelmente vai estar servindo ao materialismo, ao mundo, às trevas, a Satanás e a este mundo corrompido. Mas se o nosso coração estiver nos tesouros celestiais, se o nosso olho for bom, se o nosso coração estiver naquilo que é espiritual, aí a gente vai estar servindo ao Senhor. A gente não tem como estar focado em 2 coisas. Não existe foco duplo. Ou a gente foca para cá, ou a gente foca para cá. Ou a gente olha para cá, ou a gente olha para cá. Não tem como a gente olhar para os 2 lados ao mesmo tempo. Seria uma anomalia, seria uma anormalidade. A gente só pode olhar para uma direção. Então, se o nosso coração aponta para cá, o nosso olho vai apontar para cá e a nossa vida vai ser iluminada por aquilo. Mas se nós olharmos para o outro lado, nós vamos ter trevas na nossa vida, o nosso olho vai ser mau, isso vai atrair as trevas sobre nós, nós vamos colocar o nosso coração sobre aquilo e vamos estar servindo a Mamon, ao Deus das riquezas. E aí o tópico de número 3, a busca pelo reino de Deus e sua justiça. Jesus recomenda, o cristão deve ter anseio pelo reino de Deus e por sua justiça. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ao priorizarmos sua obra, ele promete recompensar a nossa fidelidade em servi-lo, né? O Senhor nos prometeu que cuidaria da gente. Assim como cuida de um pardal, assim como cuida do lírio do campo, assim como ele cuida de uma planta ou de um animal, que são criações, digamos assim, comparadas à criação do homem, são criações menores. São criações em que Deus não diz que é a coroa da sua criação, mas nós, homens, que somos a coroa da criação, temos que ter a certeza que como Deus cuida de uma plantinha, ou de um pardalzinho, de um passarinho, assim também Ele vai cuidar de nós. E é por isso que nós depositamos nele toda a nossa confiança, não nos tesouros daqui. A gente foca o nosso olho, e o nosso coração, não nas coisas daqui, mas o nosso foco está no Senhor, porque Ele é que provê para as nossas vidas. 3.1, a prioridade de cada cristão. Buscar o reino de Deus deve ser a prioridade de cada cristão. Na lista de nossas prioridades, o conhecimento de Deus e de seu plano salvador deve sempre vir em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus se refere a uma busca profunda que possa tanto nos fazer ver e entender, quanto esclarecer para aqueles que andam em trevas. Buscar o reino é esforçar-se para avançar na experiência e crescer no aperfeiçoamento. Ou seja, a gente, já a partir do momento que entregou a nossa vida a Jesus, o nosso foco agora é alcançar experiências com Deus e, ao mesmo tempo, a gente usar essas experiências com Deus, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus para trazer mais pessoas para o reino de Deus. Nós somos agentes de salvação. Alguém abriu mão do seu conforto, alguém abriu mão da sua vida para me alcançar. Agora eu abro mão da minha vida, do meu conforto para alcançar o outro. E assim essa corrente da salvação vai alcançando toda a humanidade. A partir do momento em que alguém me alcançou,
e eu não prossegui nessa caminhada, eu quebrei esse elo, né? Eu não fui generoso, assim como foram generosos comigo. Alguém gastou tempo, oração, devoção, para investir na minha vida, para que eu me tornasse o que sou, para que eu me tornasse filho de Deus. E aí eu simplesmente não passei essa tarefa para frente, parou em mim. Então o elo se quebrou, né? Que a gente possa ser aqueles que recebeu a salvação, mas também aqueles que vão levar salvação às outras pessoas. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Os interesses de Deus são salvar os homens. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade, que a gente possa dedicar a nossa vida a fazer a vontade de Deus, que é salvar os homens, né? Caminhando aí já para o tópico 3.2, a justiça do reino. A conjunção de reino e justiça constitui um tema especial do Sermão do Monte. Justiça quando se trata de Deus. Justiça é um dos atributos de Deus, que garante que suas ações para com qualquer pessoa sejam de acordo com o que ela merece. E justiça, quando se trata do ser humano, justiça é o valor moral que inclina as pessoas a agir e julgar, respeitando a verdade e dando a cada um o que é devido. Os religiosos da época de Jesus conheciam toda a verdade da lei, mas exerciam uma falsa justiça, usando a religiosidade para enganar as pessoas. O exercício da justiça envolve romper com todos os padrões mundanos e viver uma vida disciplinada e regida pela palavra de Deus. Concluindo aqui o tópico 3.3, a recompensa da prioridade. Se Deus é nossa prioridade, Ele cuidará de nós. Se o reino de Deus e justiça deve ser sempre a prioridade de nossas vidas. Jesus diz para não vivermos ansiosos quanto às nossas necessidades e pede que confiemos em sua ação milagrosa. Então Deus, através do reino que Ele está estabelecendo em nosso coração, Ele já está cuidando das pessoas. E aí a gente aprendeu na lição passada, através da oração do Pai Nosso, que uma forma de Deus atender o outro é através de mim. Nós somos agora irmãos. Então muitas das vezes o pão não chegou na mesa do meu irmão porque eu negligenciei, eu estoquei. Coloquei tanto coração naquilo que estoquei, e aí através de mim a bênção não chegou à casa e à mesa do meu irmão. E aí a justiça de Deus não está sendo cumprida no seu reino, né? Deus não está sendo santificado na minha vida, nas minhas ações. Deus, Ele é justo quando nos salva, porque através de Cristo Ele cumpre a sua justiça. E Ele requer que nós também cumpramos o nosso papel de fazermos justiça social, de sermos justos, de trabalharmos as pessoas e as nossas relações conforme a justiça de Deus. E assim o reino de Deus, como uma porção de fermento que é jogada numa massa, ela se espalha até levedar a massa toda, assim também deve ser a nossa vida, que a nossa vida tenha sido levedada, totalmente transformada pelo reino de Deus. Mas que essa levedura, que essa transformação não tenha parado em nós, porque senão não faz sentido. Essa levedura, essa transformação tem que fluir através de nós, e esse fermento vai alcançar outra pessoa, vai mudar as pessoas, e o reino de Deus vai sendo estabelecido no coração dos seus servos. O reino de Deus só vai ser estabelecido por completo em toda a humanidade na vinda de Jesus no milênio. Mas até lá, até a vinda do milênio, o reino de Deus é estabelecido aonde eu moro, aonde você mora. Em cada metro quadrado, querido, que você mora, que você e sua família estão, ali está o reino de Deus. Aonde a tua igreja foi plantada, naquela rua, o reino de Deus tem que pairar naquele lugar. As pessoas têm que sentir orgulho de ter uma igreja evangélica na rua delas. Olha, eu tenho prazer em ter essa igreja evangélica aqui na minha rua. Eu tenho prazer em ter essa igreja evangélica aqui nessa esquina, porque eles fazem tanta transformação no nosso mundo que é uma bênção, né? A pergunta que uma vez
o pessoal da missão integral, eles fazem se essa igreja sua for tirada daqui, tirarem essa igreja sua dessa esquina, tirou ela desse bairro, não existe mais aquela igreja. As pessoas sentiriam falta dela ou não? Se as pessoas disserem essa igreja não faz falta para nós, é porque a gente era apenas religiosos. Mas se as pessoas disserem não tira essa igreja daí, porque se vocês tirarem daí, a nossa vida acabou. Porque essa igreja faz toda a diferença aqui no nosso bairro, tanto espiritual como material. Eles mudam a nossa realidade. Depois que essa igreja foi plantada aqui, o nosso bairro nunca mais foi o mesmo. Que nós possamos ser estes que praticam a justiça do reino aonde a gente está. Amém, meus irmãos? Concluindo aqui, esta palavra faz parte do discipulado, o constante exercício em discernir os tesouros do reino, o cultivo de um viver puro e priorizar o reino de Deus e sua justiça, confiando que o Senhor cuida de nós e prover o necessário para o nosso bem-estar nesta terra. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe, tá bom? Curte aí essa mensagem. Se você puder também, compartilha nos grupos da EBD aí da sua igreja, para que a gente possa aí continuar aqui todas as semanas, trazendo aí um resumão aí dessa lição, uma lição que tem nos abençoado muito, que é o Sermão da Montanha, tá? Para você que é novo aqui no canal, a gente, além da revista dos adultos, que esse trimestre a gente está trabalhando sobre o Sermão da Montanha, a gente também está trabalhando aqui a lição dos jovens, conectar mais jovens, e aí a gente está falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Também estamos aqui todas as semanas com aulas aqui sobre o Espírito Santo e também estamos aqui gravando aulas na revista Adolescer Mais, 12 a 14 anos, e estamos trabalhando esse trimestre sobre a ética cristã. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Quero agradecer aqui a todas as pessoas que têm nos ajudado, têm se inscrevido nesse canal, têm comentado, compartilhado, tá bom? Isso incentiva muito o nosso coração a prosseguir nessa caminhada, tá? Nós estamos aqui, de alguma forma, usando esse instrumento que é o YouTube, que são as nossas redes sociais, para fazer a nossa parte, tá bom? Que Deus possa te abençoar e continue orando por nós, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém?